Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Nesse episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio dois pastores da Igreja Presbiteriana. Eles irão contar um pouquinho da história da religião evangélica para a gente. Pastor Pedro e Pastor Luan, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje no 4Ls, uma grande honra para a gente. Rodrigo, fico muito satisfeito aí com o convite, trazer para nós, podermos dividir essa história aí, conversar um pouquinho, quem sabe tirar algumas dúvidas, trazer outras. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações de nossas novidades aqui do nosso canal. E peço também vocês para lá na nossa página do Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Pastor Pedro, Pastor Luan, vou fazer uma pergunta clássica nossa aqui. Quem que é o Pastor Luan? Bom, meu nome é Luan, né? Eu sou marido da Giovana. A Giovana é minha esposa. Sou pai do Pedro e da Raquel. O Pedro tem 2 anos. E a Raquel ainda tá lá no forno ainda. Tá para nascer agora no fim do ano. Eu sou viçosense. Viçosense da Gema desde sempre. E como filho da cidade, amo a cidade de Viçosa. Eu costumo dizer que o meu relacionamento com a cidade de Viçosa é igual aquele relacionamento com parentes, né? Que você fala mal da cidade, mas ninguém pode falar mal, só você falar mal da cidade, né? Você já fica meio enciumado. Então tenho um carinho muito grande pela minha cidade, moro aqui desde sempre, né? E, enfim, pra gente é um prazer estar aqui junto com vocês e ter essa oportunidade de conversar, de trocar uma ideia. Nós temos uma preocupação também de ter entrada na cidade, né? De não ser uma igreja que fique fechada lá dentro do templo, né? Mas que tenha inserção na comunidade de Viçosa. Para nós, então, uma oportunidade tremenda aqui estar com você, um prazer. Pastor Pedro. Quem é o Pastor Pedro? Eu sou um paulistano que vim para cá em 1999 estudar na Universidade Federal de Viçosa. Acho que é o caminho de muitos, né? Que acabam ficando aqui. Acabei casando com uma viçosense, a Liz, e tenho 4 filhos: João, Davi, Maria e Josué. Eu acho que uma coisa que define muito é o fato de ser palmeirense, né? É uma marca forte aqui na cidade. Temos poucos palmeirenses em Viçosa, né? Palmeirense tem pouco. Eu acho que essa é uma marca importante aí para deixar registrada. Eu sou uma pessoa alegre aí, tranquilo, né? E amo muito essa cidade aqui de Viçosa, não consigo mais imaginar a cidade grande. Pastores, vamos entrar na nossa pauta. Primeiro eu gostaria que vocês falassem para a gente quem que foi Martinho Lutero e faz um resumo do que é um resumo da história da religião evangélica para a gente. Tá, joia. Começar, sou mais leve, né? Manda lá, Zé. Mas o Luan tem informações mais frescas. A análise saiu mais recente aí do seminário, pode completar. Martinho Lutero é uma figura muito importante, né? Um ícone, né, da Reforma Protestante. A gente está falando aí do século XV, né? Do século XVI. E ele é muito conhecido por causa das 95 teses que ele fixou ali na Catedral de Wittenberg. Mas quando a gente está falando da Reforma Protestante, desse momento, né, da história, a gente está falando não só de uma pessoa, de um personagem, mas a gente está falando de um movimento espiritual, que nós falamos, né, dentro da igreja, da história da igreja cristã, e a gente está falando ali de um movimento de 200 anos. Então existem diversos personagens contemporâneos de Martinho Lutero, mas anteriores também de Martinho Lutero. Eu acho que vale a pena citar 2 personagens que são muito interessantes para a gente poder entender a figura do Martinho Lutero. Essas intenções de reforma da igreja, elas não partiram de fora para dentro, mas de dentro da própria igreja, né? Eram sacerdotes católicos que tinham intenções de fazer reformas profundas na instituição.
E dois personagens muito famosos, né, do século XIV, um deles, o nome dele é John Hus, ele era um tcheco, um sacerdote tcheco, e ele tinha essas ideias reformistas já dentro. A ideia era de que você pudesse ter as escrituras na língua do próprio povo, da própria nação. Imagina, você só ter as escrituras em latim, né? Você faz com que as pessoas permaneçam na ignorância em relação à fé que elas próprias professam, né? O serviço, né, o culto, a missa que era prestada era também em latim, então as pessoas que não eram alfabetizadas, né, elas mal entendiam o que elas estavam fazendo, né? Então eram rituais que acabam muitas vezes não fazendo sentido para muitas pessoas. Então acabava tendo um sincretismo religioso muito forte. E a ideia desses reformadores era trazer as escrituras numa linguagem acessível para as pessoas, né? Elas entenderem a fé que professavam. E ideias também de retorno das verdades que estão nas escrituras, né? Ensinos, né? Doutrinas, e não externas, apoiadas em outras, na tradição da igreja, mas sim nas escrituras, né? E esse John Hus é um dos famosos aí, das primeiras vozes que se levanta e que ele acaba sendo, ele acaba recebendo uma sentença de morte por causa dessas ideias e algumas ações reformistas que ele faz na região que é responsável. Ele é queimado por causa disso. E o curioso é que Rus, na língua dele, no tcheco, significa ganso. E quando ele está na fogueira sendo queimado, ele diz assim, ó, vocês estão assando um ganso, um Rus. Mas daqui 100 anos, Deus levantará um cisne para estar cantando. Ele morre em 1415. Martinho Lutero, ele, ele, ele publica as teses em 1517, 100 anos depois, né? Então, a ideia de contar essa historinha antes, né? A gente poderia falar também de John Wycliffe, né? Na Inglaterra, tradutor da Bíblia, e faz a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês. Então, a primeira tradução em inglês das escrituras, ela acontece por volta do ano 1380, por aí, no final do século XIV. Então, a gente vê já um movimento, pessoas dentro da Igreja Católica, né? Buscando essas reformas na igreja. E Martinho Lutero é o personagem que alcança bom êxito nesse trabalho. E por que ele alcança bom êxito, né? Por vários motivos, né? Claro que a gente vai falar que o principal deles é a grande providência de Deus, né? Vontade de Deus em trazer esse renovo, essa renovação da sua igreja, do seu povo. Mas a gente pode falar também de vários elementos, né? Por exemplo, o principal deles, né, para poder difundir essas ideias com velocidade, é a questão da imprensa, né? A imprensa tinha acabado de ser descoberta, né? O trabalho de Gutenberg foi essencial para a reforma protestante. A gente pode falar também de uma questão política que favoreceu, né? As cidades-estados, né? Então, havia apoio, né, de alguns príncipes a esses reformadores que gostariam de ver menos influência papal no seu território e também de ter essa liberdade, né? E o descontentamento de muitas pessoas, né, que tinha, né? Então, isso favoreceu, fez um grande caldeirão, né, para que as ideias reformistas de Martim Lutero, né, pudessem pegar fogo na Europa, né, no início do século XVI. Acho que o Luan pode falar um pouquinho aí sobre Lutero, né? Quem foi ele? Então, Lutero é um bispo anglicano anglicano não, agostiniano, né? Anglicano é outra coisa, né? O bispo agostiniano, e ele, enfim, ele levanta essas 95 teses. A principal, vamos dizer assim, crítica feita por Lutero tem a ver com a venda de indulgências, né? Ele tinha uma crítica forte ao que ele chama de... ele explica, né, de que os padres católicos faziam vendas de lotes no céu ou retirada de pessoas, entes queridos do purgatório. Você ia lá e oferecia um dinheiro e você podia ter isso, né? Você podia ter lotes, você podia ter, guardar lugares nos céus e até ter seus familiares tirados ali do purgatório através dessas indulgências. Essa crítica, né? relíquias que venceram pessoas, que andaram com Jesus, ou até próprio Jesus, né? Então, ele tem uma crítica forte com relação a essa questão monetária, e Lutero percebe num dia
que está lendo as escrituras, né? No momento que ele teve a epifania, foi com relação a ler nas escrituras que a salvação é por meio da fé. E isso mexe muito com ele, né? Porque ele percebe uma defesa com relação à igreja das obras, e não é isso que ele lê nas escrituras. Ele contrapõe esse ponto específico. E o interessante é que, assim, o Lutero, até onde a gente sabe, o Lutero não queria uma separação da igreja, né? Isso é importante dizer, né? Porque às vezes quando a gente faz a reconstrução histórica dessa personagem, a gente fica pensando assim, rapaz, deve ser um revoltado com a igreja. O cara saiu, colocou o negócio lá na porta da igreja, separatista. Mas não é esse o ponto, né? O ponto é de retorno mesmo para a fé cristã, do jeito que ele pensava, né? Do jeito que ele tinha lido ali, interpretar. E do jeito que ele entende as escrituras. E essas 95 teses que ele colocou na comunidade lá também, de Gutenberg, era o procedimento normal. Quando você escrevia uma tese de estudo, você publicava ela, e essa é da maneira correta de fazer, né? De publicar lá para escrutínio dos seus pares. Então, foi isso que o Lutero fez, né? Tomou esse caminho. Mas é lógico, ele foi perseguido, né? Ele teve que sair exilado depois. Mas foi muito responsável também, por isso que o Pedro falou, né? Pelo acesso ao povo ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento, mas muito também para a alfabetização do. Tem alguns que dizem, alguns historiadores que dizem que ele é um dos grandes responsáveis pela gramática alemã, por ter desenvolvido o idioma, tinha o idioma lá, mas não tinha sido, vamos dizer assim, sistematicamente organizado, né? Então, tem isso, né? E o avanço da educação ali naquela região, né? Todas essas são ênfases muito fortes no protestantismo, a questão do letramento, da educação, né? Formal também, e até para desenvolvimento pessoal, mas principalmente porque a gente entende que isso também faz parte de um desenvolvimento que tem um componente transcendente, né? Uma vez que eu tenho a formação intelectual, eu tenho acesso às escrituras, eu posso acessá-las e ter o livre exame, né? Sim. E é importante também, né? Não a livre interpretação, mas livre exame, né? E falando dessa reforma, como que ela influenciou a sociedade europeia na época? Então, a gente pensa muito em Lutero como uma figura isolada, mas são vários personagens, são vários atores nesse cenário. Então, o que está acontecendo com Lutero e Wittenberg está acontecendo com outros reformadores em outras regiões. Na própria Alemanha, em Estrasburgo, a gente tem um outro sacerdote, Martin Bucer, que ele também está promovendo uma reforma ali, naquele local, naquela região. Simultaneamente, em Zurique, na Suíça, a gente tem um outro reformador também. São todos contemporâneos. Está acontecendo também ações reformistas dentro daquela igreja, daquela região, daquela paróquia. Então são movimentos que estão se espalhando. E conforme essas teses, essas ideias vão surgindo de retorno, né, ao ensino das escrituras sobre a salvação, isso vai incendiando uma comunidade a outra, né, e vão formando esses networks, aonde eles vão se comunicando, aonde a doutrina vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, as pessoas vão entendendo, né, e isso começa a contagiar um grande grupo de pessoas, né. E sempre a gente está falando numa época em que poucas pessoas eram letradas, né. Então a gente está falando do clero, que tinha uma posição alta, né, social, e a gente está falando de pessoas poderosas, né, que forneciam acesso a estudo, que tinham acesso a recurso. Então muitos deles, eles tinham a validação do ministério deles, daquela reforma que estava acontecendo, por os príncipes, os responsáveis daquela região, daquele lugar, daquele condado, né. Então eles tinham proteção também dessas pessoas, né. Então a reforma foi ganhando, né, corpo e um seio ali para ela florescer e se desenvolver. E a gente está falando de algumas regiões, né. Hã, a gente está falando da Suíça. A Suíça foi completamente influenciada pela reforma protestante, né. Reformadores diferentes, mas foi bem influenciada. A gente está falando sobre partes da Alemanha, né, não toda a Alemanha.
A gente vê até depois uma disputa mais para frente, né, entre católicos e protestantes aí na Alemanha, né, a gente vai ver isso mais para frente. A gente pode falar dos países, que a gente chama ali, né, Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, né, Luxemburgo, né, que a gente conhece hoje. Essa região também abraçou o protestantismo. A gente pode falar também das ilhas, a Grã-Bretanha e a Irlanda, né. A Irlanda permaneceu católica, mas a Grã-Bretanha abraçou o protestantismo, né. Tem uma influência ali grande do rei Henrique IV, né, um rompimento com Roma, né, com o Império Sacro Romano Germânico. Eh, e a França tem uma influência muito grande do protestantismo, mas acaba sendo sucumbido, né. Tem o famoso episódio do massacre de São Bartolomeu, né, onde os protestantes lá, que eram chamados de huguenotes, né, são assassinados, né, numa noite. No meio de uma conspiração. É um momento, assim, é um momento muito diferente da história, né, do mundo que a gente conhece, né, da civilização, como que as relações se davam antes, né. Então é um momento de rompimento, de ruptura, né, muito difícil, não era essa a ideia era de uma reforma dentro da igreja, mas essa reforma não foi aceita, e todos esses reformadores, eles foram excomungados da igreja. Eles foram acusados de herege, e aí surge a igreja protestante, né. E a igreja protestante, diferente da igreja católica romana, né, ela não é uma instituição. A igreja protestante se desdobra em várias outras igrejas, né, em várias outras denominações. Então elas têm um corpo em comum, uma unidade em comum a gente chama de teologia, né, de doutrinas da fé reformada, mas com alguns aspectos que são diferentes, né, eh, tornam eles irmãos, mas se distingue, né, na fé professada num lugar, em outro, né, é algum corpo de doutrinas que foram abraçadas. Falando da igreja católica e a igreja protestante, qual que é a principal diferença entre essas duas igrejas? Tem várias, né, tem várias grandes diferenças. Quer começar? Eu diria que assim, principal diferença, ela tem a ver com uma coisa que foi proposta pelos reformadores, que é o retorno às escrituras. Então, quando a gente fala de protestante, a gente se lembra dessa ênfase, de uma ênfase forte nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento com seus 39 livros, e do Novo Testamento com seus 27 livros. Eh, e aí, assim, eh, a diferença para a Igreja Católica, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado para ser honesto, né. A diferença da Igreja Católica é que a tradição para a Igreja Católica, ela tem um peso maior do que para a Igreja Protestante. Não é que nós não temos tradição, e nem é que a gente não valorize a tradição, a tradição tem um valor, né. Só que no campo das regras de fé e prática que a gente fala, né, no campo de coordenar a sua vida, de ditar, como a gente deve agir em determinadas situações, e às vezes são princípios até, né, a gente recorre às escrituras. Nós pudesse dizer assim, para um protestante, o que que é que o dirige, o coordena, faz com que ele siga em frente, né, vamos dizer assim, qual que é a manifestação da vontade da palavra de Deus? A Bíblia. Eh, do ponto de vista católico, a tradição tem um peso maior, e ela a gente costuma dizer que ela tem um peso ela tem um peso de escritura, porque a igreja católica enxerga a igreja como a autora das escrituras. Então, uma vez que no ponto de vista católico, né, uma vez que a igreja é a autora das escrituras, então a gente pode olhar a tradição da igreja e ter ela como escritura também, né. Então, isso a gente tem muita dificuldade com isso, né, os protestantes, com esse ponto de vista, né, com essa maneira de enxergar, e a gente retorna para a tradição protestante de dizer que é o seguinte, que a palavra de Deus é a vontade de Deus declarada, é a palavra do Senhor. E a gente sempre volta para as escrituras.
E eu diria que essa é a grande diferença, né, Pedro? A gente tem outras diferenças sensíveis. Como tradição, o Luan está se referindo, né, aos pais da igreja, está se referindo às encíclicas papais, né, que tem pesos muito importantes, né, inclusive na formulação de doutrinas católicas, né? Sim. E aí, quando a igreja protestante tira isso, não é que ele tira, que ele renega a história cristã, de maneira nenhuma, né? Faz parte da nossa história também. Mas na hora que tira isso, né? E a gente tem apenas as escrituras com a palavra de Deus inspirada, né? Digna de toda a autoridade, várias doutrinas, né, católicas acabaram caindo por terra na igreja protestante, né? Sim. Então, por exemplo, né? Isso implica na forma com que a gente olha para a salvação, né? É, o o Luan mencionou rapidamente, né, anteriormente, mas na Igreja Católica, a salvação está pela fé em Cristo Jesus e em obedecer, observar, né, participar dos sacramentos, certo? A gente entende que não é isso que acontece, né, que as Escrituras nos ensinam, né? As Escrituras nos ensinam que a salvação, ela é algo exclusivo, né, de Deus para nós. É uma graça, uma dádiva de Deus que nos é dado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que nós temos acesso a isso por meio da fé, né? Então essa é uma diferença muito grande. Os sacramentos, eles não são salvíficos para nós, eles não fazem parte, não são obras que nós fazemos que complementam ou desenvolvem a nossa salvação, nesse sentido, né? Então essa é uma diferença muito grande. A diferença do número de sacramentos, né? Na Igreja Católica, estamos falando em 7 sacramentos, né? Na Igreja Reformada, nas igrejas evangélicas, nós falamos em 2 sacramentos, apenas no batismo, que é o sacramento de introdução na fé, né? Que representa o arrependimento, né? A entrada na comunidade da fé, no povo da aliança, e o sacramento da ceia, né? Que celebra a nossa participação no corpo de Cristo, né? A nossa comunhão com Cristo, com os irmãos, com a igreja, né? O alimento, né? Então, apenas esses 2 sacramentos, né? Então, são diferenças que vão acontecendo, né? A gente pode falar em forma de governo da igreja, né? Nós não estamos ligados a Roma, né? Essa é uma diferença muito grande. Então, a Igreja Católica, ela se enxerga como detentora da salvação de Deus aqui na Terra, né? Então, se você não está dentro da Igreja Católica, né? Se a criança não foi batizada, né? Então, tem vários problemas, porque a salvação está dentro da Igreja Católica. Na Igreja Evangélica, ela não tem essa prerrogativa de que ela detém a salvação. Salvação pertence ao Senhor, né? Que é revelado e é ministrado às pessoas, né? Na pessoa do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo, né? Nenhuma igreja cristã evangélica detém a salvação. Então, pelo menos não deveria. Não deveria, né? Então, o fato de você ser presbiteriano, batista, assembleiano, né? Não é numa dessas igrejas que está a salvação, né? Você vai nelas e encontra a salvação, né? Então, acho que essa é uma outra diferença muito grande, né? Que a gente poderia mencionar. A relação dos sacerdotes, né? E dos pastores, né? A diferença é muito grande. Então, uma ênfase na reforma protestante grande foi que, de uma certa forma, né? Todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus são sacerdotes de Deus, né? Então, a ideia do sacerdócio universal que a gente fala, né? Então, nesse sentido, não tem distinção, né? O sacerdote, ele não é aquela figura daquela pessoa especial, né? Que intercede, media, né? Então, ele não tem esse apelo, né? Que é muito forte na Igreja Católica, né? Então, vocês até comentaram, né, que estranharam quando a gente chegou aqui, né, sem terno, gravata, né, às vezes parece que é o uniforme santo, né, do protestante, mas não tem nada disso, né, então a gente usa a roupa, né, normal. E a Nós- transubstanciação, desculpa. Nós casamos, né, nós casamos como os nossos irmãos, né, que tem família, né, nós temos esposas, né, filhos. Também não tem nenhum problema, né? Um pastor que queira ser celibatário, né? Não existe nenhum problema em relação a isso, mas não é uma imposição da igreja, né? Não há nada contra, né? A gente não entende que a vida do lar dificulta a vida ministerial. Pelo contrário, né? Aproxima das pessoas, né? Enriquece, né? Ajuda a gente, inclusive, a pastorear, né?
Assim, o porquê que tem essa diversidade de denominações dentro da religião evangélica? Essa é uma pergunta boa demais, né? Junto com essa proposta de dar, e a gente põe a mão como marcando, de dar o acesso às escrituras na língua do povo, o Pedro botou com a Bíblia aqui. Isso aqui tá na língua portuguesa, uma tradução, e acho que a língua portuguesa é uma das que mais tem traduções bíblicas, né? Isso é bom demais, isso é um presente. A gente tem acesso a tantas traduções, boas traduções. Mas junto com isso, junto com esse trabalho de tradução e dar a Bíblia em acesso para o povo, de maneira acessível, né? Você tem também maneiras descontroladas de interpretação, né? Então, junto com o acesso às escrituras, veio também inúmeras vertentes do protestantismo que foram para um lado, entenderam o texto de uma forma, foram para outra. Isso acontece. Agora, os reformadores não, igual eu falei há um tempo atrás, alguns minutos atrás, né? Os reformadores não propuseram a livre interpretação, mas um livre exame. Então, quando a gente olha para as escrituras hoje, como Igreja Presbiteriana, por exemplo, que é o nosso caso, a gente não é livre para dar para o texto qualquer sentido, né? Tenho certeza que você já viu esse episódio do Fantástico lá, que o apresentador entrevistou um sujeito e ele traiu a esposa e usou o texto bíblico para autenticar isso. Ó, tá escrito aqui. Ele pega a Bíblia na entrevista lá com o jornalista e lê lá. Olha aqui, ó. Tome a sua mulher, tome a outra mulher e adultera. Aí o repórter pega a Bíblia e lê. Não, tome a mulher adúltera. Então ele tem uma dificuldade ali clara com o português, né? Não é nem interpretação bíblica, o português. Então, Criação de texto. criação de texto. Então, assim, o que acontece às vezes é isso, sabe? E aí, você tem os desmembramentos. Tem vários porquês de ter muitas denominações, né? Um dos pontos é com essa questão das cidades-estado, né? Cada território passou a se levantar com um representante ali, e aquele reformador defendia uma série de doutrinas que outro reformador não defendia. Um reformador pensava assim, o outro assado. Então ali já surgiu uma vertente, por exemplo, o luteranismo. E do outro lado tinha o Calvino e dali surgiu uma outra vertente, as igrejas reformadas. E por aí vai. Aí você tem depois as igrejas batistas também, enfim. Mas tudo isso por conta disso, né? De formas de interpretações diferentes acerca de doutrinas específicas. Mas um ponto importante que a gente tem que enfatizar é que, na maioria, a gente concorda, sabe? Isso é bom enfatizar. Igrejas históricas, igrejas evangélicas, os assembleanos são nossos irmãos, os batistas são nossos irmãos. Porque a gente tem algumas doutrinas diferentes, não faz com que no todo das escrituras, no todo assim, né? Na grande parte das escrituras a gente concorda, né? Do tipo assim, que Jesus veio a esse mundo, que ele se encarnou, que ele curou pessoas, que ele era o próprio Deus encarnado caminhando entre nós, e que ele morreu para perdoar os nossos pecados, e todo aquele que confessar isso tem salvação em Cristo Jesus, é redimido, tem uma vida bem vivida, né? É chamado, convidado a ter essa vida rica. Então, rica no sentido assim de sentido, significado, propósito, né? Então, a gente tem essas divisões, isso por um lado é triste, mas é preciso lembrar também dessa unidade que existe na igreja, né? E a gente diz também que essa unidade revela até do próprio Deus, que sendo para dificultar um pouco o assunto, né? Que sendo 3 é 1, mas assim, que é diverso, que é um Deus cheio de misericórdia, que é um Deus que, através da natureza, mostra do seu ser mesmo. Porque Deus podia ter criado uma árvore lá, de um jeito, e só ter aquela árvore, né? Mas ele cria diversidade. A gente olha e vê que ele é um Deus que tem características expressas na sua criação que mostram desse ser grandioso que ele é. E a unidade da igreja mostra do próprio ser de Deus, né? Que é um Deus... O fato de ter várias denominações diferentes não significa que não existe unidade entre as igrejas. O fato de ter independência entre as igrejas não significa que não existe amizade entre as igrejas.
Inclusive, existe um movimento muito famoso, internacional, que é chamado de Movimento Lausanne, que é um movimento de união de todas as denominações que você pode imaginar do campo evangélico, né? Protestante, evangélico, onde todos se reúnem e têm uma declaração básica, né, de fé que ajuda a promover a unidade entre as igrejas para trabalhos em cooperações, ministérios, missões, evangelização, serviços sociais, né? Ações em prol do bem comum e assim por diante, né? Então, a unidade existe, né? Entre essas igrejas, a despeito de algumas diferenças, né? Que não são tão significativas, gritantes assim. Pessoal, vocês estão gostando desse bate-papo? Se estão gostando, não se inscreveram, dá uma paradinha aí, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Senhores, qual diferença que você acha que a igreja de vocês tem sobre as demais? A gente tá conversando aqui no bastidor, né? Quando a gente fala hoje em evangélico, né? Significa tanta coisa assim, né? Nós estamos até podemos nos explicar muitas vezes. Porque muitas vezes o evangélico é conhecido hoje pelos programas que vêm nas televisões, né? E a maioria dos programas que passam na televisão são programas orientados por igrejas com teologia, né, da prosperidade, né? Que são chamadas igrejas neopentecostais. É um movimento mais recente, a gente está falando de década de 80 para cá, final da década de 70, né? Para cá. E é um grupo de igrejas que cresceu muito no Brasil, né? Tem monopólio hoje, né? De emissoras, rádios, né? Jornais, um monte de coisa. E acaba, às vezes, trazendo uma imagem do que é ser evangélico, né? Que não faz parte da tradição que nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Então, a grande diferença nossa para esse grupo, né? De pessoas de igrejas neopentecostais é que a gente não concorda com essa ideia da teologia da prosperidade, né? Que a salvação de Cristo ela está muito relacionada com realizações, né, materiais que a gente vai ter aqui nessa terra e que a gente vai conquistar, que nós somos cabeça e não cauda, né? E outras ideias, né? Nós somos filhos do rei, glórias, ideias, Nem também que você não vai sofrer, né? Ah, é isso. E isso é uma ênfase também, porque, assim, você vai ter cura que você segue a Cristo. Então, se você segue a Cristo, a cura chegará, porque os seguidores de Cristo não têm problemas de saúde, né, por assim dizer. E pela fé, você vai ter tudo isso. Você precisa, né? Do bom e do melhor. Não o que você precisa, né? Mas tudo que você anseia, né? E deseja, né? Então a gente vê uma deturpação muito grande das escrituras. Essa é a verdade, né? Então, na verdade, a gente não coaduna com nada disso, né? A gente não tem parte nenhuma com isso. Nós seguimos a tradição anterior que nós mencionamos, né? Então a gente pode, talvez, dividir hoje os evangélicos em 3 grandes grupos, não sei se o Luan concorda, né? Mas entre igrejas históricas, que acho que é a parte que nós pertencemos, né? Que são as igrejas filhas mesmo da Reforma Protestante, Que tem aí luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas. Então tem essa tradição. Nós podemos falar de um movimento que foi no início do século passado, que são as igrejas pentecostais, irmãos que nós temos muito apreço, carinho, né, comunhão, caminhamos juntos, né, em vários trabalhos, que são igrejas que defendem, né, uma segunda obra do Espírito Santo, que eles defendem o batismo com o Espírito Santo, no qual concede dons extraordinários, né? Então tem muitas essa ênfase, né? Nessas igrejas. Aí nós encontramos a Igreja Assembleia de Deus, né? E outras igrejas pentecostais, nas quais nós temos bom relacionamento, mas não fazemos parte desse grupo, né? E tem esse outra vertente mais recente, os neopentecostais, que a gente não tem relação nenhuma com eles, né? A gente não concorda com o evangelho que é pregado, exposto lá, né? Embora o nome de Jesus seja anunciado, né? Falado diversas vezes, né? Mas o conteúdo da mensagem se afastou muito, né? Então acho que essa é uma diferença grande nossa. Vocês acharam engraçado que nós fizemos um comentário, eu estava esperando o pessoal de terra, tudo. Olho para vocês, assim, vocês são jovens.
A partir de que idade que a pessoa pode se tornar pastor? Mais jovem. O Luan, ele foi ordenado pastor recentemente. Foi esse 3 de março agora, desse ano. É o pastor mais fresquinho da nossa comunidade, né? É. Assim, na nossa comunidade, na Igreja Presbiteriana do Brasil, existe um processo longo para a ordenação pastoral, né? Então a gente consegue falar da nossa denominação, né? Claro que em outras denominações os processos são diferentes, em algumas denominações há um caminho um pouco diferente desse da Igreja Presbiteriana. Mas na Igreja Presbiteriana, você passa por um período como aspirante ao ministério, você, vamos dizer assim, tem um conselho da comunidade, que são líderes da comunidade, que são também pastores nessa comunidade, não pastores ordenados, mas que servem nessa comunidade como líderes. Então você passa por esse tempo de aspirante, sendo acompanhado por essas pessoas que reconhecem ou não esse chamado. Uma vez que esse chamado é reconhecido pela comunidade, não é uma coisa só do sujeito, do coração dele e da cabeça dele, mas a comunidade vê dons e vê que faz sentido isso, muito através das orações da comunidade também, desse tempo de reconhecimento disso. Então ele vai para um treinamento, para o seminário, depois desse tempo de aspirante. A gente tem seminários presbiterianos espalhados pelo Brasil, e ele é direcionado para esse tempo de estudo. Então, são 4 anos de estudo, né? Depois desses 4 anos, ele passa mais um ano licenciado, que seria o que a residência é para o médico, mais ou menos o que acontece. Pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 1 ano, em alguns casos, é mais do que isso, né? Ele passa um tempo ali sendo experimentado no ministério, na vida pastoral diária mesmo. E depois desse período, uma vez que ele é aprovado em provas orais, provas escritas, em conversas, sermões de pró, ele é ordenado pastor, tendo um grupo de pastores da região que avaliam ele, né? E passam por essa avaliação, vamos dizer assim, né? Ele é ordenado com reconhecimento da comunidade, com reconhecimento interno e também desse grupo de pastores que são igrejas da região, né? E a idade? Tem uma idade mínima? Somando tudo isso aí, a gente tem de 6, em alguns casos 7 ou mais, né? Ou anos, né? Até se preparar. Então, eu acho que assim, se o rapaz formou no 3º ano, é o que acontece normalmente, né? E ele passa por esse período de 6 anos, acho que no mínimo aí 24 anos seria uma idade, vamos dizer assim, recorde pro jovem ser ordenado pastor. O que não é comum, né? O que não é nada comum. Você não é nada, não tô, eu tenho 29, eu vou ordenar com 28 anos, né? Mas, porque eu fiz agronomia antes também, né? Eu cursei agronomia, me formei em 2019, janeiro de 2019. E depois disso eu fui para esse processo todo de seminário e tal. Então é uma longa jornada. A gente empresta isso para o São por volta de 9 anos, porque são 6 anos que ele está falando de treinamento. Mas esse tempo de aspirante são 3 anos na comunidade local. Então a igreja local tem que reconhecer que esse candidato, esse aspirante, essa pessoa que deseja ser pastor, ela tem dado frutos na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária, na cidade, testemunhos de que ela realmente tem os dons, o talento, o caráter, né, a integridade para exercer esse ministério. E aí depois ele vai ser aprovado por esse grupo, né, maior, que não é só da igreja local, que é o que a gente chama de presbitério, né, essas igrejas da nossa região. Então, um processo longo, né? Hoje em dia estão aparecendo mulheres como pastora. Na igreja de vocês tem alguma mulher que é pastora? E como que vocês enxergam isso? A igreja presbiteriana, a gente tem 3 tipos de oficiais na igreja. Nós chamamos de diáconos, presbíteros e pastores, né? O pastor é aquele que exige um treinamento teológico, né? Isso aí, eu acho, comentou uma hierarquia. Não tem a ver com hierarquia, tem a ver com ofício, né? São desempenhos, funções diferentes na comunidade, né? Então, não tem nenhum sentido desse de hierarquia, né? Pelo contrário, somos todos iguais em Cristo Jesus, né? Em nenhum desses ofícios existe ordenação de mulheres, tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena mulheres. Algumas igrejas evangélicas hoje fazem isso, né? Não são todas, algumas fazem.
E a gente vê o número de pastoras, né, cada vez maiores. E a questão é por que a gente não faz isso? Né? Por que nós não fazemos isso? A gente não encontra embasamento bíblico para isso, né? A gente vê como Jesus valorizou muito a participação das mulheres, ele caminhou com mulheres, né? E se apresentou ressurreto, né? Primeiras mulheres, elas faziam parte, inclusive, do sustento no ministério, né, de Jesus, junto com os seus apóstolos. Na história da igreja, a gente vê a participação ativa das mulheres na evangelização, a gente vê casos de discipulado de uma família, né, Priscila e Áquila. Nós vemos o caso também de uma igreja, na casa de uma mulher, que dá a ideia do texto, né, de que ela que é a matriarca, né, a gente não sabe se o marido morreu, o que aconteceu. Tem a mãe, a avó de Timóteo. Então, assim, mulheres com papéis muito importantes na igreja, e as mulheres têm um papel muito importante na nossa comunidade, na nossa igreja, né? Elas dão aula na escola dominical, né? Elas participam ativamente do culto, né? Das atividades que nós temos, das evangelizações, das orações. Elas são imprescindíveis na vida da comunidade, da igreja, né? Mas a gente vê que mesmo Jesus, em todos esses momentos, ele nunca tornou uma das mulheres apóstolas, né? Presbítera, né? Em diaconisa até uma polêmica em relação a isso, né? Há uma discussão em relação a isso. Existem alguns nomes difíceis ali no grego, né? E na carta de Romanos, né? Que fica em dúvida se é uma mulher ou não. A gente não tem casos assim no começo, na história da igreja, né? E aí você pode pensar assim, não, mas é porque na época muito antiga, né? Mas a fé cristã está fazendo uma revolução tão grande no mundo no século I, essa não seria a revolução mais gritante e escandalosa que a fé cristã estaria fazendo, né? Ela está fazendo revolução em várias áreas, né? Na questão sexual, né? Na questão de família, né? Na relação com o Estado, com o governo, né? Em várias relações. Então, não há indício nenhum nas escrituras, né? De que existe que esse ofício deve ser exercido por mulher, né? Então, esse é o motivo que a gente não tem pastores. Hoje, como que vocês equilibram as responsabilidades suas espirituais com as questões práticas da... O mesmo desafio que todo crente da igreja tem, né? Nós temos o mesmo desafio que os nossos irmãos, né? Como que a gente equilibra, né, a nossa vida com um trabalho, né? Então a gente tem esse desafio grande. A gente pode, na verdade, até se confundir mais do que os nossos irmãos, porque o nosso trabalho envolve a leitura da Bíblia, né? O estudo da Bíblia, né? E a gente pode confundir isso com vida devocional, né? Com aquela leitura pessoal, né? Meditativa, aquele tempo a sós de comunhão com Deus, né? Eu acho que a gente corre um risco, né, de se confundir. E até nos momentos comunitários, por exemplo, você tem um culto dominical, né, na igreja, que você se reúne com os irmãos, canta junto, ora junto. Aí tem a pregação, né, que você recebe o alimento, a palavra de Deus explicada, aplicada à vida. Se o pastor não tomar cuidado, ele incorpora aquilo ali como um trabalho, enfim, que ele tem que ir lá e fazer o trabalho, e ele deixa de aproveitar esse momento de culto ao Senhor, junto com os irmãos, né? Então, tem esse perigo no ofício do pastorado, né? Tem essa casca de banana aí. Mas agora a gente enfrenta as dificuldades que as pessoas têm. O cara que trabalha numa empresa, ele tem dificuldade de relacionar a fé com o trabalho, né? De colocar aquilo que ele aprendeu em prática. O pastor também. E o pastor, ele, por ter o contato, isso aqui ser o material de trabalho dele, ele, o tempo inteiro, ele se confronta com aquele texto, com a palavra de Deus que vem para ele, né? E o desafia e o corrige. Então você imagina, o pastor que chega para pregar num domingo em uma igreja, ele teve que preparar. Se ele fez direitinho a tarefa de casa, ele teve que preparar aquele sermão. Ele teve que pensar a respeito das aplicações daquele texto para o contexto que ele está, para a comunidade que ele está. Aquele sermão falou para ele, confrontou ele. Então tem toda essa dinâmica que torna essa relação difícil, né? Mas não impossível, mas mais difícil. Acho que nenhum pastor, quando está pregando, não deveria, né? Mas acho que nenhum consegue, de sã consciência, né?
achar que ele é um exemplo perfeito da mensagem que ele está pregando. Acho que todos nós que pregamos a palavra de Deus, nós temos um grande temor, porque a mensagem é muito superior à qualidade da nossa vida. Por mais zelosos, aplicados que nós sejamos, dedicados, sinceros, honestos, a mensagem do evangelho é muito maior. A gente fala na vida cristã sobre uma caminhada, né? Um crescimento em comunhão com Deus, em santidade, né? Em mudança de vida. Então ninguém está num estado de perfeição. Esse é o grande desafio e tensão do pastor. O que eu acho que ajuda muito é uma vida regrada, né? Uma vida regrada nos ajuda muito a ter esse momento de devoção, de comunhão a sós com Deus. Então, dormir cedo, né? Não dormir tarde, se alimentar bem, né? Acordar cedo, né? Se acordar... Eu tenho 4 crianças pequenas, né? Se eu deixar para fazer meu movimento devocional depois que todo mundo acordar em casa, difícil, vai ser muito difícil, né? Eu vou ter que fazer com eles, vou ter que ter alguns momentos, mas para eu ter aquele momento especial meu, não deu, eu tenho que acordar mais cedo, né? Então acho que é o desafio da vida de qualquer pessoa, né? Pastor, vocês não precisam fazer o voto de celibato. Hoje, como que a igreja somos enxerga o casamento? Eu acho que a gente enxerga casamento como sempre, né? Como foi instituído por Deus na criação, né? A união de um homem e uma mulher, né? É assim que a gente enxerga o casamento, né? O pastor, ele tem a opção de ser celibatário, né? Ele tem a opção. É claro que muitos vão olhar até com desconfiança, né? Porque existe aquela expectativa de que o pastor seja casado, né? E tenha filhos, né? E muitas vezes tem uma imagem negativa, né? Sobre a vida do solteiro, né? Por que tá solteiro, né? Será que essa pessoa não conseguiu ninguém? Será que não presta, né? Será que tem segundo traições? Será que tem alguma coisa errada? Então sempre tem essa desconfiança de um solteiro, né? Mas é uma vida do celibatário, é uma vida nobre, digna, né? Que também existe todo o respaldo. Usada pelas escrituras. Tem todo o respaldo nas escrituras, né? Então não é uma exigência, uma obrigação que ele seja casado, tá? Ele pode ser um celibatário também, ou ele pode ser solteiro, ser ordenado pastor e depois vir a se casar, né? Também não tem nenhum problema quanto a isso. O pastor, ele recebe algum pagamento da igreja por ser pastor ou não? Sim, recebe. Nós não recebemos um salário, né? Nós chamamos de cômora, né? A nossa... Essa é a denominação da Igreja Católica. Porque a questão vocacional, né? A gente está falando de uma questão de vocacional, né? Tem gente numa outra categoria de trabalho, né? São os vocacionados. São pessoas que estão chamados para aquele ministério, para aquele trabalho, e fazem elas não são obrigadas a fazer esse trabalho, nenhum de nós, né? Nós fazemos de forma voluntária, né? É um anseio, um desejo do nosso coração. Nós temos amor por isso e enxergamos que Deus está nos chamando, nos separando para isso. E a comunidade, ela nos paga uma cômora, né? É um valor que a gente recebe e a gente poder ter uma vida digna igual todas as pessoas, né? Sim. Então, só por isso que a gente pode se dedicar integralmente ao pastoreio e ao ministério. Mas não existe uma obrigação, não, né? De que o pastor ele viva de maneira exclusiva, tempo exclusivo ao ministério. Existem pastores, sim, tem uma outra profissão, e que eles servem a igreja, sim, meio período, ou então quando ele não está trabalhando, né, no contraturno, alguma coisa assim. Então existem diversos modelos diferentes, né? O modelo mais com o Medreiro de Bercenês, que o Pedro falou, mas essa é uma realidade que o Brasil enfrenta, né? Muitas igrejas, pastores são pastores e ao mesmo tempo têm outro trabalho durante a semana, que eles dividem, eles tiram o sustento desse outro trabalho e conseguem ali administrar o trabalho da igreja. E me parece que Paulo fez isso lá, porque ele trabalhava com tendas e ao mesmo tempo pregava o evangelho e tudo mais. Essa dinâmica é presente no Novo Testamento. Mas por que isso é um privilégio para nós? Porque a gente consegue dedicar a nossa semana, o tempo que a gente tem ali durante a semana, para os trabalhos da comunidade.
então para aconselhamento, para preparação de sermões. Então tudo isso tá dentro da dedicação de um pastor, que se ele tem uma dedicação exclusiva para a igreja entende que faz sentido apoiá-lo financeiramente, entende? E a igreja de vocês, como que ela se sustenta financeiramente falando? Prática de dízimos e ofertas, né? Então são práticas regulares, né? Todo culto existe um momento, né? Em que a pessoa ela pode entregar seu o dízimo é 10%, né, do que ela recebe. A gente entende que esse é um referencial, né, bíblico, né? Do quanto a gente separa do nosso recurso para contribuir com a obra de Deus, né, com o reino de Deus, com a expansão do evangelho, né, e também com as demandas locais da comunidade, né. Então, na nossa igreja ali na Pegarrofres, né, manter aqueles 2 edifícios, né, tem um custo bem alto, né, então toda a comunidade se envolve e se compromete com aquilo, né. O corpo de obreiros, de trabalhos que são feitos, né, ah, as manutenções, a gente tem uma ONG, né, que funciona ali na igreja. Não, a ONG é separada, né, da igreja, ela tem uma sociedade, né, um CNPJ separado, uma direção separada, tudo separado, mas a igreja cede o espaço, paga água, luz da ONG, né, contribui, né, financeiramente com a entidade, né, missionários, né? A gente tem um número grande de missionários atuando não apenas em Viçosa, mas no Brasil, fora do Brasil, em outros países. Assistência social, né? Existe muito esse trabalho, que é a diaconia, né? Que é o trabalho que é feito. Os trabalhos das sociedades internas, né? Com adolescentes, jovens e todas essas demandas, né? Exigem recurso financeiro, né? O que eu acho muito bonito na nossa igreja e que as pessoas falam, inclusive, né, é a forma com que a prestação de contas é feita, né? Então, por exemplo, todo recurso que é arrecadado na comunidade, todo esse trabalho de arrecadação, ele é feito pelos diáconos da igreja. Lembra que a gente mencionou? Uns grupos de oficiais, né, da igreja, são os diáconos que fazem essa arrecadação e o registro desse recurso. Quando é um dizimista, uma pessoa que contribui com regularidade, inclusive o diácono sabe quem é aquela pessoa, né? A pessoa recebe uma confirmação antes, no cartão que ela contribui ali, né? Que ela põe. Então existe esse controle. Depois a gente tem um conselho de exame de contas que examina mensalmente toda a movimentação financeira da igreja. E toda a movimentação financeira da igreja está atrelada ao orçamento que foi feito. Lembra que a gente falou de outro ofício, presbíteros? Que fazem parte do governo e do conselho da igreja. Então não são os pastores que sozinhos na igreja presbiteriana tomam todas as decisões da comunidade. É esse grupo de conselhos que tem os pastores e tem os presbíteros. É um grupo na nossa igreja nós temos hoje 12 presbíteros. É um grupo grande que faz esse orçamento, vê as demandas e esse conselho fiscal examina toda a movimentação financeira nota por nota. E só sai qualquer recurso para sair da igreja precisa de 2 assinaturas. E nós temos 3 pessoas que podem assinar: o tesoureiro, o pastor titular da igreja e o administrador da igreja. Então, só tem algum movimento com 2 assinaturas. Então, existe uma transparência muito séria na nossa comunidade. Existe uma prestação de contas anual numa assembleia, onde todos os detalhes financeiros são passados. Então, acho que isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vê tantas histórias, né, de corrupção, falcatrua, né, desvio de recurso, né? Então, a comunidade tem esse zelo, essa preocupação. O detalhe importante também é que o dinheiro o dinheiro não sai da conta dos membros, vai para a conta do pastor. Hoje, quais que são os principais desafios hoje que vocês enfrentam? Eu acho um desafio muito grande que a gente tem aqui em Viçosa é a rotatividade, né? Nossa igreja fica ali na Pegarrofres, próximo das 4 pilastras. Nossa igreja é muito conhecida pelo trabalho com estudantes, com a universidade. Temos um relacionamento muito bom com a UFV. Nós temos um grupo muito grande de estudantes, também de professores, servidores, né, que participam da nossa igreja. Então, se você for na igreja, né, num culto,
no período de férias da UFV, vai ter um retrato da igreja, né? Se você for período letivo, você vai ter um retrato completamente diferente, né? Então isso acaba trazendo bastante desafios para nós, porque esse ciclo de 5 anos do estudante, né? Essa movimentação também de servidores, né? E professores, né? Acaba muitas vezes trazendo um desafio a mais para a gente para manter a regularidade dos trabalhos, né? Ministérios, né? Que imagina, nós temos dezenas de ministérios ali, né? De trabalhos. Cada um desses trabalhos existe lideranças, né? Diretorias que são eleitas e executam aquilo. Aí, quando essa rotatividade, você precisa repor essas pessoas e treinar outras. Então, a gente está sempre nesse desafio de formar pessoas, discipular pessoas, né? Renovar essas lideranças. Então, acho que esse é um desafio grande que a gente tem, né? Mas que a gente tem enfrentado ele há muito tempo e tem sido muito benéfico também, né? Eu sempre está oxigenando a comunidade. Se tornou o jeitão da igreja. A igreja tem esse curso, virou um jeito de viver mesmo, assim, de receber e despedir, receber e despedir. Dá tchau, ora pra pessoa que é enviado e recebe o que chega. Nós estamos fazendo amizades, sorrindo E chorando. ao mesmo tempo, se despedindo de grandes amigos, né? Hoje, como que a igreja ela aborda as questões contemporâneas hoje, como as tecnologia, mídia social? Como que vocês abordam isso? Eu acho que, na verdade, a nossa igreja está bem desatualizada em relação a isso, né? Não sei se vocês acreditam, mas a gente só começou a transmitir o culto por causa da pandemia. Até a pandemia não havia transmissão, né? E a nossa transmissão é bem simplesinha, né? Bem precária. A nossa igreja também não é bem conhecida por causa dos nossas redes sociais, né? Elas são bem simples, bem humildes, né? A gente não tem investido muito nisso. Não porque a gente não enxerga importância, né? Mas porque a gente tem tido muito sucesso no relacionamento pessoal, né? Nós gostamos muito de nos encontrar. Se acabar um culto na igreja, quando você passa na pega-roupas ali na frente, você vai ver que o culto acaba 8h15, 8h30. Você vai ver que entre 8 até 9 horas, aquele jardim ali na frente não fica lotado. O pessoal demora para ir embora. Então nós nos gostamos muito, nós nos amamos de verdade, né? Nós nos chegamos como irmãos, participamos, né, da vida um do outro. Então eu acho que nesse sentido a igreja tem priorizado muito essa questão relacional, né, presencial, né? Não acho nem que a gente fez deliberadamente, né? Mas fazer orgânico, né? Tem que sido isso. Mas a gente enxerga desafios já com os mais novos, né? Com os adolescentes, né? A gente percebe o desafio que é, né, a tecnologia. A gente percebe também pós-pandemia, né, nós, né, temos muita dificuldade hoje, corremos muito risco, né, de viciar e perder tempo, né, com smartphone, séries, né, e coisas assim do tipo. Demorou muito, uma vez que vicia, pra sair é complicado. É complicado, né? Então a gente tem esse desafio, a gente fala muito isso na comunidade, né, a gente aborda muito esse tema. O desafio, né, de ter uma vida virtual, né, e valorizar demais ela, em detrimento da vida do dia a dia, né, de carne e osso, né. Não vou falar real, porque dá a ideia de que a virtual não existe, né, não vale nada, mas essa é de carne e osso, né, que a gente se toca, né. Mas acho um caso interessante, pós-pandemia, nós tínhamos a expectativa de que quando acabasse, né, todas aquelas barreiras sanitárias e a gente pudesse voltar a se juntar, a igreja tá doida, né? E ela se encher toda, ia ser uma festa, né? E foi uma decepção. Ou um atraso. Porque todo mundo tem muita dificuldade de voltar para a igreja, né? Então foram 2 anos muito difíceis que nós passamos, porque muitas pessoas perderam o hábito de voltar a congregar, a estar junto, né? Era mais cômodo assistir em casa, né? Mas o culto cristão, né? Ele é presencial, né? Precisa de os sacramentos, né? Você precisa sentir, tocar, né? As pessoas, os irmãos, né? Você não ouvir a voz uns do outro, entrar na vida um do outro. Então isso é importante. Mas eu os difíceis, né? E desse ponto de vista também, esse é um desafio, sabe? Porque, assim, não só nas novas gerações, como também nas pessoas com mais idade, o que a gente tem notado é que existe também
não todos, né? Mas existe isso de a tecnologia substituir as relações também presenciais, né? Então, um exemplo, o sujeito lá, o João às vezes hoje tem em casa jogando, porque e frequentar as reuniões lá com os outros jovens dá trabalho, né? E dá trabalho você se relacionar. A gente tá aqui hoje conversando, isso dá trabalho, você sai da sua casa, você sai do conforto do seu lar, você vem e tal, conhece pessoas novas e tal. Esse tipo de movimento dá trabalho, mas é muito prazeroso. Na dinâmica da comunidade, a gente valoriza isso mais ainda porque ele é um ajuntamento de pessoas que seguem o mesmo Deus, né? Estão ali com um único objetivo. E esse é um desafio dessas próximas gerações, mas também das mais antigas, né? Que às vezes já cansaram desse negócio, né? De ter que fazer novas amizades, então de saco cheio disso, né? E a gente precisa ler direitinho como que tá hoje, né? Para saber os ídolos do nosso tempo, né? O que a gente precisa tratar com os irmãos e o que a gente precisa tratar em nós mesmos, né? Então, esse é um desafio importante, o da solidão. Um desafio importante. Só para deixar registrado aqui, vocês, na igreja de vocês, tinha um cara que é o cara que eu mais respeito em questão de tecnologia, e ele foi um dos caras que 80% do que eu sei em relação ao audiovisual foi ele que me ensinou, que chamava o Márcio Veríssimo. Eu respeito ele demais. Se ele tivesse aqui hoje, ele tem lavras agora. E eu sei, ô Marcinho, grande abraço, meu. E gente muito boa, né? Política. Como que a igreja hoje se posiciona em relação à política? Eu acho que é bem claro a posição da igreja presbiteriana, de que nós não temos envolvimento algum com nenhum partido político, né? Nós não fazemos campanha para nenhum político, em nenhum momento. E na nossa prática, na nossa igreja local, que a gente pode falar bem, né? Da nossa igreja local, a gente é muito cuidadoso com isso. Então, nenhum irmão meu da igreja sabe quem eu voto. Ninguém. Nem se ele perguntar, o que você vai votar, pastor? Já aconteceu isso várias vezes, né? Eu tomo muito cuidado com isso, porque a capacidade que a gente tem de influenciar, né? E às vezes irmãos mais singelos, né? Ou que tem mais dificuldade, ou que mais dificuldade de entendimento do contexto, de leitura, né? Às vezes acaba se refugiando naquilo que um pastor fala, né? E então a gente não tem esse envolvimento com política, a gente não dá voz para político lá na igreja. Na época da campanha, né? Nós tivemos inclusive um candidato que era presbiteriano. E em nenhum momento ele discursou na igreja, nem nada. Ele participou dos cultos, né? Como qualquer outro irmão, a gente não deu nenhum privilégio ou destaque para ele. Isso já aconteceu em outras eleições, já tivemos outros membros, né? Então, não existe isso. A gente recebe todos os políticos, né? A gente tem interesse de conversar com eles, de entender as políticas públicas para a cidade, né? A gente tem interesse de se envolver com as demandas da cidade, com a questão política, mas não partidária, né? Então, a gente pode dizer que a igreja não é apolítica, né? Que ela não se interessa pela política, ela não tem interesse nenhum pela política. Porque a política hoje é o espaço, a arena onde a gente pode promover e pleitear, né? O bem da cidade, o bem do próximo, né? Mas não partidária, né? De forma nenhuma fazer isso, né? Misturar o evangelho, né? Usar o evangelho para isso, né? Isso é muito triste quando acontece. E a gente viu o mal que isso trouxe, né? Para tantas igrejas, né? Que acabaram fazendo isso. Famílias, né? Pessoas, né? Que se dividiram, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito nisso. Pessoal, depois dessa aula aí, a gente merece, né? Aquela curtidinha, aquele like. Se inscreva no nosso canal para quem não se inscreveu ainda. Dá essa força pra gente. Fortalece muito o nosso canal vocês fazendo isso. Pessoal, qual que é a posição da igreja sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso? Então, a gente comentou sobre como a gente enxerga os irmãos de outras denominações, né? Como que é o nosso relacionamento, principalmente
para as questões de trabalho, que visam o bem comum da cidade. Então, nesse ponto de vista, a gente tem total interesse em ter união não só com comunidades, mas com lideranças da cidade, com organizações da cidade que visam o bem comum e para o trabalho, né? Às vezes a gente tem um trabalho específico que a gente quer desenvolver na cidade e a igreja tem interesse em ter diálogo com a cidade de um modo geral, né? Não só entre religiões. E esse diálogo ele é presente, ele é ativo. Contudo, no sentido da adoração, daquilo que a gente faz, por exemplo, nos domingos, de se reunir e adorar a Deus, cantando, orando e se reunir como igreja, a gente não imagina que isso seja um caminho, né? Um caminho da gente se unir com todas as religiões e adorar a Deus como se fosse o mesmo Deus, né? Então a gente tem essa barreira, que é uma barreira sensível, né? A gente entende que esse assunto é um assunto sensível, mas é uma barreira necessária, porque a confissão que a gente faz de fé é com relação ao Deus bíblico, a Yahvé. E eu sei que outras matizes religiosas envolvem outros livros, envolvem outras confissões de fé, e que a gente não concorda. A gente não tem comunhão com igrejas, por exemplo, que usam outros livros além da Bíblia como regra. Então, essa é uma dificuldade para nós, mas não quer dizer que a gente não respeite essas pessoas. Não quer dizer que a gente não tenha diálogos com essas pessoas, nem que a gente vai ordenar os nossos irmãos para eles irem lá no, no, no centro espírita, por exemplo, e tacar pedra no centro espírita, né? Então, assim, isso é uma posição nossa que a gente tenta deixar claro as nossas crenças, mas ao mesmo tempo respeitar os nossos irmãos e tentar uniões para o trabalho, né? Para o trabalho na cidade, para o bem comum, para esses objetivos esquecidos. Hoje, quais que são as suas principais celebrações hoje dentro da igreja? Nós temos o culto comunitário, domingo, às 19 horas. Nós temos de manhã, acho que essa é uma característica muito legal da igreja presbiteriana e de várias igrejas evangélicas também. Embora está se perdendo em algumas, né? Mas na igreja presbiteriana é muito presente ainda, que são a gente chama de escola dominical. Ou todo domingo de manhã não é um culto. São classes, as pessoas chegam, a gente faz uma pequena abertura e nós nos dividimos em classes temáticas, onde nós vamos estudar. E aí cada classe tem um assunto que a pessoa tem um interesse que ela tá lá, né? Então a gente pode estudar sobre o livro da Bíblia, vida cristã, né? História da igreja, os novos na fé, né? Eles têm uma classe especial para eles, né? Para aprenderem as doutrinas, né? Iniciais, né? Básicas da vida cristã. Temos classe específica para crianças, adolescentes. Nós temos programações também das sociedades internas que nós chamamos, né? Então, no final de semana, nós temos atividades do grupo de jovens, dos adolescentes, crianças. E aí, durante a semana, nós temos, segunda-feira, o culto de oração. Na quarta-feira, nós temos o culto de estudo bíblico. E nós temos também pequenos grupos que acontecem durante a semana, né? Espalhados aí pela cidade. Na sua maioria de jovens, mas nós temos também alguns grupos com algumas famílias, né? Que se reúnem nos lares para orar junto, compartilhar um estudo, um lanche, uma refeição, coisa assim. Hoje, qual que é a abordagem de vocês sobre o evangelismo? Como que vocês abordam isso? Evangelismo é uma grande missão, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente foi preocupado com essa ideia de proselitismo, né? Fazer prosélitos. Mas o evangelismo é uma grande missão do povo de Deus, da igreja, né? O que significa evangelismo pra gente? Evangelismo significa forçar alguém a nada, né? Mas evangelismo significa convocar outras pessoas, assim como nós somos convocados por alguém a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, né? Então essa é a grande convocação que a gente faz com as pessoas. Isso acontece por meio de amizades, né? De relacionamentos pessoais, né? É o meio mais efetivo. Acho que é um resultado interessante para pessoas que têm curiosidade, né? Às vezes ficam pensando como que as pessoas se tornam evangélicas, né? E às vezes acham que tem alguma estratégia por trás, né? Não sei se vocês sabem disso,
80% dos evangélicos se converteram na adolescência ou na juventude. Curioso isso, né? Então 80% deles isso. E a grande maioria, mais de 2/3 se converteram por meio de amizades. Não foi por meio de um pastor famoso, de alguma coisa. A grande maioria se converteu por meio de um amigo que compartilhou o evangelho para ele, que falou sobre o evangelho de Jesus Cristo, se interessou, né? E aí quis estudar a Bíblia junto, ou então foi na igreja conhecer, participar do culto, né? E assim por diante. Então, o evangelismo tem muito a ver com relacionamento. E a ideia é uma vida cativante, né? Uma vida verdadeira, íntegra, né? Quando a gente relaciona fé com a vida pública, né? E elas estão juntas, elas são conversam juntas, né? Acabam cativando as pessoas, né? E acaba dando oportunidade da pessoa poder ouvir o evangelho, né? Mas não significa que a pessoa ouvir uma exposição do evangelho que necessariamente vai se tornar evangélica, né? Então há toda uma necessidade dela concordar com aquela mensagem, né? Dela professar aquela fé, né? E ela tem interesse, né? Nisso. E acho isso uma coisa bem interessante. Sempre quando a gente recebe uma pessoa nova que vai fazer uma pública profissão de fé, ser batizado na igreja, a pergunta que eu sempre faço para ele é assim, né? Você está fazendo isso de livre e espontânea vontade, né? Tem alguém te coagindo a fazer isso, né? Então isso é uma pergunta muito importante, porque a fé cristã, ela tem a ver com isso, né? Com liberdade de consciência. A pessoa ela precisa, né, ter uma convicção pessoal, verdadeira, de quê? De que ela é pecadora. Então, uma coisa interna, pessoal, não tem como ninguém forçar você a perceber isso, né? Segundo, de que você precisa de um salvador, que por conta própria você não consegue fazer isso, né? Todas as suas ações já mostraram isso, né? Então você precisa de um redentor, que esse redentor é Cristo, né? E ele é suficiente para a sua vida, né? Então são profissões, confissões que você faz muito sérias e que uma pessoa precisa fazer isso voluntariamente, né? Não pode ser coagida a fazer isso. Olha, eu fiz essa pergunta já ao bispo da Igreja Católica. Eu estava fazendo uma pauta para ele, aí eu comecei a ler, dar umas pesquisadas, até mesmo quando foi a pauta suas, eu tive a sensação, tô falando para vocês da mesma forma que eu falei para ele, eu tive a sensação que o crescimento da igreja evangélica tá maior do que a católica. Como que vocês veem isso hoje? Se é verdade, se vocês acham que se consta que esse crescimento é verdadeiro mesmo? Eu tô falando, eu tive essa sensação pelas leituras que eu fiz. Vocês hoje, o que vocês acham disso? Parece que com o estudo do IBGE que saiu agora há pouco mostra isso, né? Mostra que existe um crescimento. De fato, né? A igreja católica continua diminuindo, né? Em números no Brasil. E a igreja evangélica aumentando em números, só que esse aumento ele desacelerou, né? Continua aumentando, Mas depois ele, com relação ao último levantamento, ele desacelerou, né? Então, isso tem a ver também com processo que eu não vi isso. esse debate. É uma sensação que faz sentido. Agora, tem a ver também com as denominações que mais crescem no Brasil, que estão dentro daquele grupo que a gente dividiu aqui, né? O Pedro dividiu aqui em 3 grupos: os históricos, os pentecostais e os neopentecostais. Então, a igreja brasileira evangélica, grande parte desse grupo da igreja brasileira evangélica são os neopentecostais, né? São os detentores das comunicações e o avanço é grande nessas igrejas, né? A gente precisa ver quais as denominações têm crescido nos últimos anos. Agora, uma coisa que é, assim, e eu tô dando uma opinião pessoal, porque pode ter outra opinião, mas nem sempre, e não é o que a gente tem visto no Brasil, um avivamento do ponto de vista moral, né? A gente vê muitos evangélicos, o número de evangélicos aumentando, mas a gente não vê um país melhorando, né? Essa que é a realidade. Então isso tem muito a ver com a transformação de vidas através do evangelho. O número indica um movimento social, uma transformação de paradigma, né, até. Mas não necessariamente esse número indica vidas transformadas pelo evangelho
E ele será traduzido em um país moralmente mais consciente, né? Que tem noção do apoio ao próximo, que tem valores como a honestidade, como prioridade, né? Enfim, todos esses valores do cristianismo e de Cristo também, né? Então tem essa discrepância entre números e realidade, sabe? Cara, não sei o que você acha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que é uma coisa que eu admiro muito nas igrejas evangélicas. Música. Música. Eu acho muito bonito a forma que é tratada. A música nos cultos, tudo. Na igreja de vocês, qual que é o papel da música na adoração? É um papel muito importante, né? A gente entende que a música é uma dádiva de Deus. Uma forma muito especial da gente poder se comunicar, né? De memorizar, de se expressar, não apenas de forma racional, que a gente faz com mais facilidade, né? De forma racional, mas a música nos ajuda a comunicar as nossas emoções também, né? Então isso é muito especial, né? E ela tem uma função muito didática, de ensino no culto, né? Também. Então, a gente canta músicas, né? Que são, às vezes são músicas que o texto é a escritura, e algumas outras que são composições mais livres, mas que se referem, né, às escrituras, à revelação de Deus, né, e que falam, né, tanto verticalmente, né, o nosso amor a Deus, né, exaltam a Deus, né, e assim por diante, mas também que falam do relacionamento horizontal, né, a nossa necessidade, né, de compaixão, serviço, né, comprometimento, correção de vida e assim por diante. Então ela tem esse papel importante, e na liturgia de um culto, ela nos ajuda também, né? A ideia da liturgia do culto, né? O serviço que é feito, né? A caminhada dele, a ideia é a gente tentar passar pelo evangelho, né? As pessoas vão passando pela experiência do evangelho ao longo do culto. Então ela passa pela maravilha da criação, né? Deus é bom, Deus fez todas as coisas, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito em tudo que ele faz, ele é amoroso. A gente passa pelo momento dramático, somos pecadores, né? Entrou a queda, né, no mundo, e ela trouxe problemas terríveis para as nossas relações, né? E aquilo que é belo e bom agora tá tudo confuso. E a música ajuda a encenar isso, né? Encenar disso, a mostrar isso. Então as coisas agora estão quebradas, confusas, né? Tudo misturado, né? Aquilo que é bom com aquilo que tá ruim, meio, né? Tudo bagunçado ali. Como que a gente vai resolver isso, né? E a liturgia continua esse drama, contando essa história. A música ajuda isso, a contar essa história da redenção, né? O que Deus tá fazendo. Deus se importa com esse mundo, ele não deixou esse mundo para lá. E o que ele está fazendo para redimir esse mundo, né? Tanto as pessoas como toda essa criação, né? Então a gente canta isso ao longo do culto, a gente encena isso diante do culto, né? E a gente compartilha isso por meio da mensagem depois, né? Então a ideia a gente é muito cuidadoso, né? Nesse trabalho para poder linkar todas essas coisas, né? Tem algum incentivo para os músicos das igrejas evangélicas? Porque vamos fazer uma comparação um pouquinho com a igreja católica. A igreja católica, você vai numa missa, tem um violão e mal um teclado. Agora, você pega a igreja evangélica, tem bateria, tem toda uma estrutura por trás. Tem algum incentivo para os músicos na igreja de vocês? Como que funciona isso? Então, o incentivo é tocar junto. Tocar junto. É fazer um som junto. Então, assim, eu sei que algumas igrejas evangélicas enxergam a música como assim, música sacra, músicas evangélicas, música gospel, e o resto, né, o que é música do mundo. Mas a gente tenta lá na comunidade estimular as pessoas a consumirem boa música. E a gente costuma dividir as músicas assim, são músicas boas ou são músicas ruins, sabe? Então acho que essa divisão ela é melhor, música boa e música ruim. E a gente tenta, como parte de uma formação cristã também, olhar para esse lado da cultura. Não só boas músicas, bons filmes, bons livros, bom conteúdo, existe coisa boa, né? Porque a gente entende que Deus dá
a bênção para pessoas que não são cristãs também, né? O Pedro, você lembrou disso no final de semana, o Pedro teve uma infecção, ela tava me contando isso. E aí ele lembrou que tomando o antibiótico, a coisa foi embora, melhorou. E aí agradeceu a Deus, né, por conta disso. Porque o remédio foi dado a pessoas que não necessariamente são cristãs, que produziram lá, que estudaram para aquilo. Então a gente couve, né, amigo, pro bem de todos. Então a gente confia muito nisso também, né? De que Deus faz o sol nascer para todo mundo. E a música não foge. A gente tenta estimular as pessoas a gostarem de música boa. E se elas são feitas dentro da física que Deus criou, então são músicas de Deus, né? Músicas boas. E aí a gente estimula as pessoas a gostarem. E o que acontece é de gerações para gerações. A gente recebe muito jovem, então eles lá na igreja deles já aprenderam a tocar, eles vêm para cá e já tocam. Mas a gente vê que as gerações vão aparecendo e os pequenininhos lá são estimulados vendo os mais velhos tocando e querem aprender, tem curiosidade de ver um instrumento, de ver uma bateria, um teclado. Acaba o culto, acabou tudo, vai lá bater break. Então isso faz parte da vida comunitária, a música, né? Muitos membros tocam, isso vai gerando um ambiente propício também para novos talentos aparecerem e tal. Acho que é por aí. Estamos quase chegando no final do nosso podcast, só que eu não posso deixar de fazer uma pergunta para vocês hoje num assunto polêmico e que é muito falado: diversidade. Como que a igreja de vocês hoje enxergam isso? E também, na igreja de vocês fazem casamento homoafetivo? Vamos começar, né? A gente tem muito respeito pelas pessoas, por todas as pessoas, crentes e não crentes, né? Porque na criação, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então isso mostra, né, algo muito importante, né? Existe um valor intrínseco no ser humano, independente da confissão de fé dele, né? Da pessoa que seja. Então, isso é muito importante no relacionamento. Então, ninguém tem o direito, né, de destratar outra pessoa. Então, isso é importante. Deixar bem realçado. A segunda coisa importante que a gente pode falar é que não existe nenhuma proibição na igreja de quais as pessoas que podem entrar no templo e aquelas que não podem entrar no templo, né? Então as pessoas são convidadas a participarem da igreja, né? Participarem do culto, né? Da oração a Deus, ouvirem o evangelho, a palavra de Deus. E depois a gente recebe pessoas, né? A gente recebe pessoas trans, já participaram do nosso culto, né? Vários outros tipos de pessoas, né? Algumas que se identificam, outras que não se identificam, né? Então a gente recebe e a gente trata com muito respeito e carinho e consideração todas as pessoas. Mas abraçar a fé é uma opção pessoal, né? Ninguém é forçado a fazer isso, né? E a gente tem uma confissão de fé muito clara, né? Que está firmada nas escrituras. E a gente trabalha muito com essa ideia das escrituras que elas desenvolveram, que Deus criou homem e mulher, né? Então qualquer outro relação, né, fora desse espaço, né, entre o casamento, né, entre um homem e uma mulher, ele não é validado, né, pelas escrituras. Então a gente não tem nenhuma autorização para poder fazer um casamento assim, né? Então a resposta é não, né? Não fazemos. Já apareceu? Tipo, já apareceu? Não, eu acho assim, eu acho que as pessoas conhecem, né, a nossa confissão de fé, né? As pessoas normalmente quando nos procuram para fazer casamento, normalmente são pessoas que participam da comunidade, a grande maioria. Eventualmente, em algum momento, alguma pessoa assim que às vezes não está vinculada a uma igreja, mas aí um pai tá trans, mas o pai conhece, aí a gente acaba conhecendo pessoas, acompanhando os noivos, né? Então o processo, né? A gente não faz assim, casamento de qualquer jeito, né? Apareceu alguém aí que quer casar e ele de casa, né? Então, normalmente são pessoas vinculadas à comunidade, que caminham com a gente, que tem algum relacionamento, algum contato, né? Normalmente a gente não celebra apenas o casamento, mas a gente faz um encontro com os noivos, né? Normalmente tem uma caminhada de preparação, né? De formação nos noivos, né? É o que a gente procura fazer, né? Então, nós nunca fomos abordados nesse sentido, né? Não que eu saiba, na nossa comunidade, né? Nunca aconteceu isso, mas se acontecer, a gente não tem nenhuma autorização para poder fazer isso, né?
como pastores presbiterianos, né? E também com a nossa consciência, né? A gente tem liberdade para poder fazer ou não, né? A gente também não checa, né? Que a gente deve fazer isso, né? Agora sim que estamos chegando ao final mesmo. Quero deixar o microfone aberto, aquela câmera ali, para vocês, para passar uma mensagem. Cada um passa uma mensagem curtinha para quem teve a paciência e ficou com a gente até agora. Eu quero agradecer a todos os que nos acompanharam, né? Muito bom estar aqui com vocês conversando. Agradeço o Rodrigo pelo convite. Muito agradável estar aqui, fomos muito bem recebidos, né? O Chico também, que não tá aparecendo, mas tá nos bastidores aí. Tá com a língua até coçando. Tá meio coçando, a gente tá conversando aqui nos intervalos, tem sido muito bom. E deixa essa mensagem para vocês, né? Um convite para que vocês venham conhecer, né? Participar conosco de um culto na Igreja Presbiteriana de Viçosa, dia 12 de agosto. Nós completamos 60 anos. E no dia 17 nós vamos fazer uma celebração, né, especial, comemoração dos 60 anos da igreja. Todos convidados aí para o culto às 19 horas, dia 17 de agosto. Bem, Bom, eu agradeço também o convite. Foi um prazer conversar um pouco, dialogar, expressar nas várias áreas da vida aí, as nossas opiniões, né? E também como a gente enxerga por a vida. Agradeço e a gente está à disposição aí para um outro dia, assuntos quentes aí que vocês tiverem também, quiserem conversar sobre. A gente está sempre aberto. Você trouxe até um presentinho para ele, né, Zui? acho que é uma boa, dá porque até ver se pode. Pedro lembrou aí. Nós trouxemos um livro, não sabia do Chico, né? Desculpa, viu, Chico? Fico devendo o livro pra você. A pessoa mais importante do mundo, foi escrito pelo reverendo Elben Len César, ele já faleceu, mas ele é o primeiro pastor evangélico, né, protestante a residir em Viçosa. Ele é o pastor fundador da Igreja Presbiteriana de Viçosa, e também ele é escritor e fundou também a Editora Ultimato, né? Esse é um livro da Editora Ultimato. Então, dia funciona aqui em Viçosa. aqui em Viçosa, né? Agradeço aí pra você, que você possa fazer com proveito. Eu tenho o hábito de, quando eu recebo um livro, uma coisa de presente, principalmente aqui no podcast, eu peço para quem me deu assinar. Ó, Tá? Assim, ô Chico, tem uma caneta aí, Chico? Não, que eu vejo. Não. Tá, mas eu vou terminando aqui, eu vou pedir para vocês dois assinar pra gente. E será que vai ter um segundo podcast agora? ó, estamos à disposição. Fotos será um prazer. Será que a gente pode dar um spoiler ou não? Ah, fica à vontade, velho. Vou deixar com você. O segundo podcast vai ser sobre o quê, mesmo? A Igreja Presbiteriana de Viçosa está completando 60 anos e é a primeira igreja evangélica na cidade. E tem uma história muito bonita, porque o começo da igreja não tinha o nome Presbiteriana, porque era um esforço de várias denominações para plantar a primeira igreja evangélica nessa cidade. Um trabalho organizado, liderado por estudantes que vinham para cá. E é uma história muito bonita que a gente gostaria de contar para vocês, compartilhar, mostrar fotos. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora, o meu muito obrigado. Se não inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades. Até o próximo episódio.